minhas queridas, sejam bem-vindas ao Confraria de Mulheres dessa semana. É muito bom estar com vocês aqui e nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, na bendita palavra de Deus. Aqui no Confraria a gente tem conselho profissional, a gente tem dica para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, para a saúde. A gente tem diversas oportunidades de falar sobre muitas coisas, mas acreditamos que a base de todas as coisas, a fonte, é a bendita palavra de Deus. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Juízes capítulo 4. Vamos falar de mais uma mulher extraordinária. Vamos aprender, como nós temos aprendido nos últimos episódios do Confraria, com as mulheres da Bíblia. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa juíza, essa mulher forte, essa profetisa, Débora. Abra sua Bíblia comigo em Juízes 4 e o texto a partir do verso 1 diz assim: Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Arossete-Ragoim. Os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Vamos até aí. É interessante a gente falar sobre Débora. Muitas pessoas que não conhecem as Escrituras, equivocadamente acusam a Bíblia de ser um livro machista. Uma das evidências para mim que a Bíblia não é um livro machista, que Deus não é um Deus machista, é o fato de Débora ser juíza, ser profetisa e liderar Israel. É isso que o texto está dizendo. No verso 4, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, ou seja, ela era casada. E Deus não entregou a liderança para Lapidote, entregou a liderança para Débora. Ok? Ela estava debaixo da cobertura de um homem, da autoridade de um homem, e Deus confiou a ela essa importante função, o que não tornava o seu marido de maneira nenhuma inferior a ela, de maneira nenhuma, e certamente Débora era uma mulher que sabia honrar o seu marido, caso contrário, Deus não teria levantado Débora para liderar Israel se ela não soubesse o seu papel dentro da sua própria casa. Mas muito bem. Está dizendo o texto, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, ela atuava como juíza, né? Esse texto está no livro de Juízes, capítulo 4. Então, Débora liderava ali, resolvendo pendências, resolvendo questões onde as pessoas não chegavam numa conclusão, não chegavam num acordo, então levavam as causas para Débora, que sabiamente atendia as pessoas debaixo de uma tamareira, onde todos ali estavam passando e vendo a sua conduta reta diante de todo o povo. Ela não atendia numa tenda, ela não atendia em um lugar escondido. Ela como mulher, atendia na frente, aos olhos, às vistas de todas as pessoas. E ela julgava as causas. E Débora também
era uma profetisa, uma mulher que levava, que carregava o recado de Deus, a voz de Deus. E ela então chama Baraque, que era o comandante do exército de Israel, e dá a Baraque uma ordem do Senhor. O Senhor manda você se posicionar. Em que contexto que nós estamos aqui, gente? Israel estava em desobediência. E por isso, ele estava debaixo da opressão do rei cananeu. É tão interessante a gente aprender com isso. Todas as vezes que Israel se desviava do Senhor, Deus tirava a mão e permitia que os inimigos avançassem sobre Israel. A gente vê isso acontecendo em vários momentos no Antigo Testamento. O povo se afasta de Deus pela idolatria, o povo se afasta de Deus pela desobediência. Então, a proteção de Deus, eles saem debaixo da proteção de Deus, da promessa de Deus, pela desobediência. Nesse tempo, então, o rei cananeu, Jabim, triunfava, avançava e oprimia a Israel. E isso aconteceu durante 20 anos. Gente, quando a Bíblia fala de opressão, fala de coisas terríveis acontecendo. Quando um povo é oprimido, então a injustiça reina, o abuso reina, toda sorte de males, estupro, violência, assassinato, isso reina. Quando o povo é oprimido por um rei adversário. E era isso que acontecia. Mas o texto também diz que Israel passou a clamar a Deus, ou seja, a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Então Deus libera uma palavra através da vida de Débora. E ela chama Baraque, filho de Abinoão de Quedes, em Naphtali, e lhe diz: o Senhor, o Deus de Israel, ordena você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará. Quem fará? Deus. Deus fará. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Então, eu quero chamar a sua atenção para 2 aspectos nesse texto. O primeiro aspecto é que Débora era uma conselheira, ela era uma juíza. As pessoas iam até ela para resolver questões que as pessoas não conseguiam resolver. Deus levanta Débora no seu tempo, na sua geração, como uma mulher que traz o conselho de Deus, dotada de sabedoria do alto para ajudar as pessoas a resolver as suas questões. E o segundo ponto, Deus levanta Débora como porta-voz da sua ordem. Então Débora procura Baraque e diz: Deus manda te dizer, Baraque, que é tempo da opressão acabar. Você reúna 10.000 homens porque Deus vai entregar. Gente, quando fala em carros de guerra, o que significa? Carros de ferro, né? É porque era uma coisa descomunal você lutar contra um soldado em cima de um carro, né, de batalha, um carro de ferro, e a pé. Então, o simples fato de um já estar num carro de guerra já estava em vantagem diante do outro soldado que estava a pé. Então, era uma coisa assim absurda. Eles tinham, é como se, quando a Bíblia fala que o exército de Jabim tinha 800 carros de ferro, é isso que o texto está dizendo? Vamos voltar lá para a gente não errar, né? 900 carros de ferro e todos os seus soldados. Então, quer dizer, era desproporcional o número de soldados. O exército estava aparelhado com carros de ferro, enquanto o exército de Israel estava a pé. Curiosamente, foi justamente esse elemento que foi usado, porque veio uma grande chuva, eles atolaram, e os carros atolaram, e o exército de Israel prevaleceu. Ou seja, Deus deu vitória ao exército de Israel, e nós já contamos aqui também a história de Jael, que foi inserida pelo próprio Deus nesse contexto dessa história para dar fim à vida do comandante Sísera, o opressor. Mas o que eu quero falar para vocês? Essas 2 características.
Débora era conselheira segundo o conselho de Deus, né? Segundo o conselho de Deus. Ela foi levantada por Deus com sabedoria para ajudar as pessoas a resolver seus conflitos, suas demandas, suas questões. E Débora era porta-voz de Deus, era profetisa. E através dessa profecia, desse posicionamento, Débora foi usada por Deus para interromper, para encorajar Baraque a liderar uma batalha que iria interromper o processo de injustiça sobre Israel, o processo de abuso, o processo de opressão. E é disso que eu quero trazer para os nossos dias as duas lições que a gente aprende com Débora nesse texto. Primeiro, uma mulher que tem um bom conselho. Será que nós somos mulheres onde se pode achar bom conselho? Será que os conselhos que damos para as nossas amigas, para as nossas filhas, para as nossas lideradas, para as nossas amigas, são conselhos segundo o parâmetro de Deus? Nós somos guiadas pela palavra na hora de um aconselhamento? A uma mulher que está atravessando um casamento difícil. Gente, hoje nós temos sofrido muita influência e muita contaminação das opiniões pessoais. Tem muito achismo por aí. E tem muito achismo legal, tem muito achismo certo. Mas o nosso farol não é a opinião do outro. O nosso farol é a palavra de Deus. Contra fatos não há argumentos. Se a palavra de Deus diz que é certo, é certo. Se a palavra de Deus diz que é errado, desculpa, gente, é errado. Então não é a minha opinião, não é o meu gosto pessoal. É a palavra de Deus. E a mesma palavra de Deus que aponta os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos. E a Bíblia não esconde nada, gente. Aqui nesse livro estão contidas não apenas os acertos e a vida dos certinhos, os grandes equívocos, os pecados grosseiros, também estão contidos aqui para que a gente aprenda, inclusive, com a decisão errada do outro. Então a palavra de Deus é o nosso farol, a palavra de Deus é que nos guia nas nossas decisões, na maneira como, na gestão dos nossos relacionamentos. Será que nós somos mulheres que temos seguido o conselho da palavra? O nosso parâmetro, o nosso prumo é a palavra de Deus ou é a opinião? Ou eu não quero ficar mal na fita, né? Porque afinal de contas é politicamente correto. Gente, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai viver o politicamente correto, ou você vai viver a palavra de Deus. Hoje muitas questões são levantadas, muitas bandeiras são levantadas e elas parecem bandeiras legítimas. Algumas são sim. Alguns assuntos a gente precisa rever e aprender com eles. Mas tem muito ódio disfarçado de justiça. Muita falsa piedade, com discurso certo, mas atitude, praticando exatamente o que você está condenando. Então, é tempo de nós termos discernimento. E a luz da palavra, é a palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés e para os nossos caminhos. É ela que vai nos livrar do engano. Gente, engano é algo que parece verdadeiro. Então, quando você pega uma réplica de um quadro, ele é idêntico ao verdadeiro. Mas é um engano, é uma réplica, é uma cópia. Quando você pega a réplica de uma joia, parece uma joia verdadeira, mas não tem valor algum. É só uma cópia. E tem muita gente comprando a mentira como se fosse verdade. Não se engane. Nos últimos dias, muitos serão enganados. Inclusive, a palavra de Deus nos adverte que até os próprios eleitos, Satanás vai tentar enganar até os próprios eleitos. Então, se liga aí. Se encha da verdade para a mentira não entrar. Se você tem andado segundo o conselho dos ímpios, eu quero te dar uma advertência. Preste atenção. O que você está ouvindo das suas amigas, a Bíblia aprova. O que você está falando para as suas amigas, o conselho que você está dando para as suas amigas, tem o respaldo da palavra sobre o seu conselho? Débora é essa mulher que tinha um conselho segundo a palavra de Deus. Juíza conforme o coração de Deus, liderada por Deus, submetida ao Senhor.
E a outra característica de Débora que a gente vê nesse texto é que ela se ergue para ser a voz de Deus, para interromper a injustiça. Gente, quanta injustiça nós estamos vivendo hoje. E quantas coisas nos indignam, mas a gente não faz absolutamente nada. Ah, mas a criança foi estuprada. Ah, mas o menor foi abandonado. Ah, mas olha isso aí. E a gente não faz nada, absolutamente nada. Muitas vezes elegemos representantes para a política, como vereadores, como prefeitos, como governadores, e não fiscalizamos o que esses caras estão fazendo. A gente se preocupa com a eleição, depois, daqui 4 anos eu vejo o que dá. Se o fulano não foi envolvido em nenhum grande escândalo, eu voto nele de novo. Há uma apatia, uma concordância velada com a injustiça. Ela está acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não faz nada, absolutamente nada, para interromper a opressão. Se você vê, a palavra de Deus diz o quê? Se você vê a maldade e está nas suas mãos fazer o bem e você não faz, você peca. Eu não estou falando de assistencialismo, não, gente. Eu estou falando de comprometimento. Eu estou falando de nós realmente, como mulheres, nos engajarmos entre a injustiça e o injustiçado. Minimizando as dores. As crianças estão passando por situações absurdas de abuso, de abandono, de negligência. E nós passeando no shopping. Eu gosto da moda. Eu gosto de decoração. Eu gosto da beleza. A gente providencia isso aqui tudo, com muito capricho para vocês, porque a gente sabe que mulheres são seres visuais. A gente gosta do belo. Não tem nada de errado com isso. Errado é quando a gente fica preso só no nosso fantástico mundo de Bob e não se envolve com aquilo que Jesus se envolve. Ele abriu mão da beleza, da perfeição e encarnou para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Que você se levante como Débora na sua geração, para interromper a opressão, como voz de Deus para interromper a opressão, para denunciar quando for preciso, para acolher na sua casa quando for preciso. Que sejamos livres desse espírito de distração. Todo mundo fica indignado. Nossa, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Todo mundo diz que é absurdo, mas ninguém move uma palha para mudar a realidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que sejamos achadas como Débora na nossa geração. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Ah, Helena, você pegou pesado. Quem pega pesado também faz por amor. O Confraria de Mulheres também existe para isso. É tão interessante que o significado de confraria é união de pessoas com o mesmo objetivo. E o que eu quero é chamar vocês para esse objetivo. Obedeçamos a palavra de Deus, nos importando com aquilo que Deus se importa, discernindo, não nos deixando enganar, nem distrair pela beleza. A beleza é para todos. Que você seja uma mulher que inclua os outros. Que você seja uma mulher que se importe com o outro. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para o nosso conselho profissional de hoje? O conselho profissional, gente, sempre nós temos aqui nos nossos programas pessoa capacitada, que estudou para isso, tem formação para isso, para nos dar um conselho, para responder uma pergunta. E as perguntas que eu tenho feito aqui, elas foram captadas através do meu Instagram, nós fizemos uma pesquisa e foram vocês que fizeram as perguntas. Então a pergunta de hoje é para você, para quem que é hoje? Doutora Paula Furtado, a nossa cirurgiã plástica, minha amiga querida, nossa irmã em Cristo. E Paulinha, a pergunta de hoje é, presta atenção, Paulinha, é possível reduzir o tamanho da testa? Ai, é possível sim, tá? É possível fazer essa redução, sim, que é o que a gente chama de região frontal. Alguns profissionais fazem, né? Não são muitos, né, que fazem esse procedimento, porque é um procedimento que envolve muitas complicações, riscos, risco de alopécia, né, risco de necrose da cicatriz, também risco de desinervação e desvascularização dessa região, que pode ir para os olhos. Então, assim, tem que ser uma pessoa que
sabe o que está fazendo, né? Que é um profissional, um cirurgião plástico, que sabe o que está fazendo. Então, cuidado com a sua escolha. E é um procedimento todo procedimento cirúrgico tem seus riscos, né? Então, você bem orientado e bem, acho que o profissional tem que indicar bem, sabe? Você tem indicação, você não tem, sabe? Porque não é só sair também indicando para todo mundo. Algumas pessoas têm indicação realmente, outras não. Então, o que eu poderia dizer é cuidado com o profissional que você vai escolher para fazer isso, mas sim, existe sim esse procedimento. Obrigada, Paulinha querida, pela sua resposta muito esclarecedora. Tá aí, ó, gente, a gente se surpreende, né? Obrigada por ter respondido pra gente, Paulinha. Grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. E você que ficou com a gente até agora, tem mais. Tem dica. Vamos lá? Vamos ver o que tem de dica para hoje, para tornar a nossa vida mais gostosa, mais leve, mais fácil? Olá, meninas queridas, sejam bem-vindas a esse momento onde a gente troca dicas e a gente sempre começa com dica de leitura. Por quê, gente? Porque é muito importante a gente desenvolver o hábito da leitura. Faz a gente crescer em vários aspectos, faz a gente aprender muitas coisas, faz a gente relaxar numa leitura fictícia, criativa, faz a gente receber porções cavalares de encorajamento através da palavra de Deus. Encorajamento, exortação, conhecimento de quem é Deus. Então nós precisamos, gente, de desenvolver o hábito da leitura. O livro principal é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas também, graças a Deus, nós temos excelentes autores. E eu sempre deixo aqui essa dica. Então eu quero deixar a dica de hoje, esse livro que me abençoou muito. Escolha o amor e mude o curso de sua vida, da Stormy Omartian. Talvez você já tenha ouvido falar da Stormy, ela é uma escritora bem conhecida, mas nesse livro especialmente, ela fala muito sobre oração, né, o valor da oração, mas nesse livro especialmente ela capturou o meu coração, assim, ela tocou num tema muito importante, o amor. Esse dom maravilhoso, perfeito, que vem direto de Deus para o nosso coração. Não é um amor apenas conforme a gente descreve o amor romântico, né? Ele é muito mais forte do que isso, independe de preferências muitas vezes. E ela teve uma verdadeira revelação de Deus, lendo o texto de 1 Coríntios 13, aquele famoso texto que descreve o amor do apóstolo Paulo. E aí ela leva a gente por um caminho de tanto ensinamento, de tanta reflexão, de profundidade mesmo. Então, tá aí, ó, escolha o amor. E na contracapa, eu sempre tenho o hábito de ler alguma coisinha para vocês, está escrito assim: em Escolha o Amor, Stormy Omartian conta sua própria experiência sobre o que Deus lhe revelou quando ela se debruçou na leitura atenta desse texto de Paulo. Com seu jeito simples e acolhedor, Stormy deseja que você escolha mudar o curso de sua vida. Afinal, fé é também prática e aprender a amar pode fazer toda a diferença entre sobreviver ou viver plenamente. Então fica aqui a dica de leitura dessa semana. E a dica de mulher para mulher de hoje é uma dica de casa, uma dica simples, gente, mas que pode aí consertar algumas coisas. Sabe o que você vai precisar para cumprir a dica de hoje? Papel, toalha e ferro elétrico. É o ferro que você usa para passar a roupa. Eu vou contar essa história para vocês. Vamos ver? Muito bem, meninas. Olha o que aconteceu. Quando a gente fez o sarau para sarar aqui em casa, nós fizemos adornos com velas. E aí a vela, na hora da gente retirar, pingou no meu sofá. Como é que a gente tira a mancha de vela do sofá? Vamos testar? A dica é: coloca um papel toalha sobre a mancha e passa com ferro em temperatura morna, ok? Olha o que está acontecendo, gente. Em temperatura morna.
Olha isso, a cera vai derretendo. E daqui a pouco eu mostro o resultado final, tá bom? Muito bem, meninas, e olha o resultado. A minha única preocupação foi alternando o papel à medida que ele ia ficando cheio de cera. Eu ia colocando o papel mais limpinho, até ele absorver totalmente a cera derretida. E não ficou nenhum resíduo. Muito bom! Muito simples, não é mesmo? E aí, o seu sofá, isso pode acontecer também em um casaco preferido. Só lembra da temperatura do ferro não ser muito elevada, né? Melhor você ir testando, a temperatura mediana é melhor. E não deixar encostar diretamente no tecido. Vai sobre o papel toalha e você vai dissolver a cera e tudo vai voltar ao normal. Nosso sofá voltou a ficar bonitinho de novo. E eu espero que essas dicas por aqui auxiliem você na organização da vida e torne tudo aí mais fácil, conservando aquilo que você já tem. Grande beijo e até a próxima, se Deus quiser. E acabou a confraria de hoje. Mas valeu a pena, não valeu? Eu espero que o conteúdo desse programa tenha abençoado o seu coração, a sua mente e traga frutos para a sua casa. Deus abençoe vocês e até o próximo Confraria de Mulheres. Pode isso, Arnaldo.